Ei, gente, muito boa tarde pra você, Globo Esporte. Você tá contando comigo? Faltam 4 dias pra finalíssima da Libertadores. Galo e Botafogo em Buenos Aires, na Argentina, é sábado. O jogo é 4 na Globo, a bola rola às 5, mas hoje tem Campeonato Brasileiro. O Galo enfrenta o Juventude 9h30 da noite no Independência, sem torcida, portões vazios. Potter já tá lá no palco de hoje à noite, porque tem boa notícia pro torcedor atleticano. Scarpa e Arana estão de volta, Potter. Boa tarde pra você. Oi, Maurício, ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Sim, de volta, mas não para o jogo de hoje, né? Até porque a gente sabe que o técnico Gabriel Milito vai poupar jogadores para essa partida contra o Juventude às 9h30 da noite. Mas vamos trazer informações do último treino, já pensando na grande final, na decisão da Libertadores contra o Botafogo. Só para a gente reforçar, ontem o Atlético confirmou a lesão do Zaratio, né? O Zaratio que saiu chorando no jogo contra o São Paulo. Lesão muscular na coxa, tá fora, inclusive da final, já iniciou o tratamento com fisioterapia. Mas vamos às boas notícias, Maurício, porque Arana, que tinha até sido cortado da seleção porque sofreu um entorse no tornozelo direito durante um treinamento, treinou normalmente com bola, e Scarpa que estava fora dos últimos compromissos do Galo porque estava sentindo dores no joelho direito, também treinou com bola. Então são boas notícias para o técnico Gabriel Milito, já pensando na grande decisão da Libertadores. A gente sabe que o coração do torcedor também tá lá no sábado na partida contra o Botafogo em Buenos Aires. Mas daqui a pouquinho a gente volta aqui no Globo Esporte com mais informações do Atlético para o duelo contra o Juventude. Tem mais informações já no GE. Mas o clima dessa outra final meio que já começou. Aí vocês querem fazer o quê? Quer que a gente abra pra vocês jogarem? Ah, tá de brincadeira. Porque tem que joga agora. Não, beleza. A final da Libertadores nem chegou ainda e já tá pegando fogo. Estão comemorando uma parada de comemorando. Cara, tá pensando ser o quê, rapaz? Aliás, tem uma semana já, né? Desde o empate entre os times do Brasileirão. Ele falou pro nosso goleiro aqui, ó. Falou pro nosso médio. E não parou por aí. O assunto segue rendendo lá no Rio de Janeiro, você acredita? Ontem, o Arthur Jorge, técnico do Botafogo, deu entrevista e respondeu a alguns jogadores do Atlético, como o goleiro Everson. A chapa esquenta de novo, Tiquinho contra o Everson. É inadmissível que um jogador, terminado o jogo, que foi a primeira metade, tenha chutado a bola na cara do Tiquinho. Chegou a contestar a fala do Hulk sobre o Luiz Henrique. Tem 5 jogos na seleção. Ele acha que ele é craque. O Hulk, que eu muito respeito, tenho intenção isso, mas que preocupou-se com aquilo que foi as palavras de um jogador por ter dito alguma coisa a um adversário ou um colega dele. E questionou a declaração do Davidson, falando que ia torcer pro Palmeiras para que o time paulista vencesse o Brasileirão. De pior tom, quando nós pegamos num jogador da própria equipa e que deseja que um rival seja campeão. Diferentemente do Atlético, que está totalmente focado na final da Liberta, o Botafogo tem outra decisão hoje pela frente. A semana mais histórica e mais marcante da história do Botafogo. Antes de sábado, hoje há uma espécie de final antecipada do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. O mesmo rival que tomou o título do Botafogo nas últimas rodadas do ano passado, você lembra? Pode soltar o grito! Palmeiras! 12 vezes campeão brasileiro! Há 3 jogos sem vencer e agora na vice-liderança, a equipe carioca teme que o passado se repita. Por isso, o torcedor apelou pro sal grosso no Nilton Santos na despedida do time. E contou com o apoio também e toda a confiança da torcida. Vamos vencer o Palmeiras, seguir firme no Brasileirão e sábado a glória eterna. Essa fase é nossa, é tempo de Botafogo! Uma decisão que já começou, meu amigo, muito antes da bola rolar em Buenos Aires. Tem que joga agora. Não, beleza. Esse é o clima, faltam 4 dias. E é como dizia minha avó, enquanto tem bambu, tem flecha. Às vésperas do jogo mais importante dos últimos anos... Nossa senhora. Crise! Eu vou matar ele. A vingança, ela é pena, mata e envenena. Você vai ver.
2 dos principais jogadores do elenco vivem um problema de relacionamento. Não, hoje você vai aqui, hoje... Te chamou de bunda de tanajura. Você acredita nele? Como lidar com algo dessa magnitude? Tá gravado, Hulk. Você vai acreditar? Vou matar esse moleque, velho. Você vai acreditar? Você vai acreditar, Hulk? Você vai acreditar? Tá gravado, Hulk. Tá gravado. A gente é parceiro na Marvel. Agora é parceiro. A gente é parceiro no filme Marvel. Você é o Hulk, eu sou o Deadpool, mano. Entendeu? Deadpool, no caso, é o Deadpool, tá? Coisa de filme de super-herói, só pra te explicar. É o mais comédia da Marvel. Deadpool. É o mais comédia da Marvel. Agora sim, Deadpool. Esse. Meu parceiro Hulk! Fala sério, que resenha! Pô, viu a câmera também, mano. Pelo amor de Deus, velho. Que ganha um novo capítulo a cada nova viagem do Galo. Você vai pisar no meu pé. Rapaz, se você quebra meu irmão, velho. Eu não vi. Rapaz. Olha, a próxima vez você vai lá atrás, eu vou vir aqui na frente. Sinal de que o ambiente tá leve no Atlético. Bom pra aliviar o clima. Ainda mais a 4 dias de uma decisão gigante pela frente. Tá louco, uma honra compartilhar com você esse momento, tá do seu lado. É uma experiência, só tá do seu lado é uma experiência. Entendeu? Não podemos ser inimigos. Eu sou Deadpool e você é o Hulk. Deadpool, o Hulk. E o Homem-Pedra. Deadpool, Hulk e o Homem-Pedra. Ninguém pera. Ô, Hulk, eu te entendo. Eu tenho um amigo aqui no trabalho que tá com vontade de esganar às vezes. Almadão, brincadeira, te amo. Ó, atleticanos, segure a ansiedade. É sábado, faltam 4 dias, mas foco, porque hoje tem Campeonato Brasileiro. Galo e Juventude, 9h30 da noite, com transmissão no Premier. Vamos voltar pro Independência, onde está a Rafaela Potter, porque Arana e Scarpa voltaram. Mas eu quero saber, Rafa, Milito vai colocar time reserva já pensando na final da Libertadores? Vai, Maurício, vai colocar um time reserva bastante mesclado, até porque não dá para correr risco de perder jogadores antes da grande decisão contra o Botafogo na Libertadores. Já perdeu o Zaratio, né? Então vai ser bem cauteloso. Lembrando só que a gente está aqui no Independência, o jogo vai ser por aqui, porque a Arena do Galo segue interditada e com portões fechados, né? Sem público, porque o Atlético está cumprindo punição depois daqueles incidentes lamentáveis na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Vamos falar do time, então, colocar o campinho na tela para ter uma ideia do que o Gabriel Milito vai colocar em campo hoje contra o Juventude. Ó, Everson poupado, Matheus Mendes no gol, Bruno Fux, Igor Rabelo e Lemos na defesa, Paulo Vitor pela direita, Igor Gomes, Otávio ali no meio campo, Rubens pela esquerda, Bernard fechando o ataque com Alisson e Allan Kardec. Esse deve ser o Atlético do Gabriel Milito para enfrentar o Juventude hoje. Lembrando que ele tem 3 jogadores suspensos também, o Mariano, o Lianco e o Saravia. Somar 3 pontos é importante demais, porque daí o Atlético chega ali aos 47 pontos, junto com o Corinthians, o Bahia e o Cruzeiro, que no momento fecha a zona de classificação para a Libertadores. Maurício, volto contigo. Um abraço. Valeu, Rafa. Um abraço atleticano. Vê o campinho de hoje à noite, mas já pensando no provável time de sábado. Sem o Zaratio, será que joga o Davidson? Será que joga mais um meio de campo? A gente vai falar muito de Libertadores essa semana. Vamos terminar o Globo Esporte de hoje com majestade. O Globo Esporte é quem? Maurício, Globo Esporte é Galo. Globo Esporte é nós. Aê! Bonitinho, Reinaldo! Muito importante isso, né, Nath Fiuza? Porque num cenário onde a gente vê o Botafogo, que também é SAF, apesar de alguns problemas, né, do Textor e da holding dele terem apresentado aí alguns problemas, principalmente falando do Lyon lá na França, você tem o Palmeiras, que teve a Leila Pereira reeleita como presidente, também é um time que tem grana e investe pesado. Tem o Flamengo, que não precisa nem falar. Se o Galo quiser se manter nesse top 4, top 6, digamos assim, do futebol brasileiro, tem que investir mesmo, palavra importante aí do Ricardo Guimarães. Bom dia, Nath! Sem dúvidas, Rafa. Boa tarde agora, né? Marcou meio-dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes, também ao Ale, ao Paulo Azeredo. Olha só, é importante não só por causa dos clubes que você citou, mas porque a gente está num cenário em que outras equipes também têm se movimentado. Falando do cenário regional, o Cruzeiro é uma equipe que agora tem tido mais investimento. Você olha para o Nordeste, o Bahia participando do Grupo City, já fez investimentos importantes nessa temporada que acabaram até não surtiram o efeito
efeito que se imaginava, mas a tendência é que o City invista ainda mais. Você olha para o Internacional também, que fez contratações importantes, o time sofreu com tudo aquilo que aconteceu, as enchentes no Rio Grande do Sul, mas a tendência é que para 2025 também seja uma equipe muito forte. Então, por tudo isso, o Atlético precisa se movimentar e é claro que o Ricardo Guimarães falava é fundamental. O planejamento para uma Libertadores, para um Mundial de Clubes é o planejamento para só uma Libertadores ou para outro torneio continental é outro, mas o mais importante é ter em vista que o Atlético tem sido protagonista nesses últimos anos, que o Atlético já tem um grupo bom, mas que carece de ser qualificado. Eu acho que isso ficou muito claro também nesta temporada, o quanto o Atlético sofreu, em especial no Brasileirão, quando precisou usar os seus reservas, porque o elenco não está no mesmo nível. O Atlético tem um elenco desequilibrado, tem jogadores de muita qualidade, enquanto outros não conseguem ajudar como se imaginava. Então é importante dar uma encorpada, dar uma fortificada, para que o Atlético tenha mais recursos quando precisar mesclar, até porque a temporada é muito puxada, mas tudo precisa se resolver a partir do próximo sábado, né, Rafa? Ale Oliveira, sobre essa coletiva ontem do Arthur Jorge, chegou a ver uns trechos da coletiva, né? O que você achou daquilo tudo, hein? É que ele tá perdidinho, né, coitado? Porque ele falou umas 20 vezes que o time tá bem, falou mais dos adversários do que do Botafogo, né? Realmente a responsabilidade de todo mundo ali, do Textor até os jogadores, é muito grande, porque o investimento é gigantesco, né? E por tudo que passou o Botafogo no ano passado, né? Então, realmente eles têm esse peso, né? Essa responsa de conseguir um título que parecia muito mais provável e agora já está parecendo mais difícil, e sem dúvida que o jogo de hoje influencia em sábado, né, o Rafa? Não tenha dúvida disso, né? Rádio Esportes Debate. Bora para o debate dos comentaristas, e o tema de hoje não poderia ser diferente, esse Galo e Juventude, num dia que tem também um Palmeiras e Botafogo. E Nath Fiuza, essa decisão de entrar com o time todo mexido, todo alternativo, acho que mais do que acertada, né? Agora é tentar entender quem que o Milito vai colocar em campo, porque você vê, até o próprio Paulinho, a gente tá tentando aqui queimar os neurônios para ver como é que o time do Galo entra em campo para enfrentar o Juventude. A pergunta que eu tenho pra você, Nath, mesmo um time mexido do Galo, com esse provável que o Paulo passou mais cedo, você acha que é mais time do que o Juventude, que tá brigando lá embaixo na tabela de classificação? Ô Rafa, com relação à decisão de poupar, ela é inquestionável, né? Estamos às vésperas da Libertadores, vamos deixar o desgaste físico, a possibilidade de um problema lá pro lado do Botafogo, no Atlético todo mundo descansando, tranquilo, até porque a gente sabe que num grau de comparação de importância nem existe com o jogo de sábado. Agora, sobre a equipe que vai estar em campo, eu não sou muito dessa linha aí, que é muito mais time não, porque vai ser um time bem mexido. A gente vai ter Allan Kardec como comandante de ataque, que não tem conseguido jogar, a gente pode ter o Bernard, você sabe que o Bernard, o único jogo bom dele foi contra o Juventude, né? Foi a estreia. Quem sabe hoje ele não repete aquela atuação. Mas estou falando isso porque no primeiro turno, o Juventude, mesmo um Atlético jogando com seus titulares, o jogo em Brasília, o Atlético também não conseguiu vencer. É uma equipe chata, uma equipe que joga muito fechadinha, vem de 3 rodadas sem perder, vem de 2 empates, um empate direto agora contra o Cuiabá na luta contra o rebaixamento, que aumenta a pressão para esse jogo. Eu acho que esse jogo tem toda a cara de empate. Eu acho que o Atlético tem que tentar não perder para não mudar muito o astral, mas a prioridade toda no sábado. Ô Ale, só repassando aqui o provável Juventude que o Rubem Júnior trouxe mais cedo: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza com o Lucas Freitas e Everton na lateral esquerda, Ronaldo, Jadson e Mandaca, Lucas Barbosa, Edson Carioca e o Gabriel Talhari. Lembrando que no banco de reservas eles têm à disposição nada mais nada menos que Nenê, que ainda tá dando no couro, que a gente fala, né? Pois é, né? O jogador mais veterano a fazer um gol, 43 anos, né? Mas realmente a fase do Juventude não é nada boa. Hoje o Juventude, se não consegue pontuar, ele deve ser ultrapassado, né? Porque se o Fluminense empatar, chega a 39 pontos, os mesmos do Juventude, mas com uma vitória a mais. Se o Criciúma ganha, chega a 40 pontos. Então a situação do Juventude não é simples, uma vitória só nas últimas 10 rodadas. E a gente tem sempre uma expectativa, né? De que essa turma aí que é reserva do Atlético renda mais, né? Porque os caras estão assim, na véspera de uma grande final. Tudo bem, ali só deve ser escalado reserva, até a gente pode tirar a dúvida se ele pensa no Otávio para sair jogando no sábado, né? Daí o Otávio não seria titular hoje, ou se ele vai com o Daverson mesmo, como fez, por exemplo, nos jogos contra o River. Quem sair jogando aí dos dois deve ficar no banco no sábado, né?
Mas, de qualquer maneira, essa turma reserva, não só eles têm que honrar o salário deles, que não é baixo, né? Porque essa turma reserva normalmente decepciona, né? Normalmente. Mas também tem que falar pro treinador, pro professor Milito, falar assim, eu tô aqui, hein? Se precisar de mim, eu tô aqui. Se o cara arrebenta no jogo hoje, pode ser que ganhe pontos positivos pensando na grande decisão. Não para sair jogando, mas ganhe pontos positivos para de repente fazer ali um comercial que a gente fala na grande decisão, né? Com certeza, o Galo que tem pendurados, o Everson que tentou tudo quanto é jeito tomar esse terceiro cartão amarelo contra o São Paulo, não conseguiu, o próprio Gabriel Milito, o Scarpa, Júnior Alonso, Otávio, Rômulo, Rubens e o Zarate, ele tá pendurado, mas o Zarate fora de combate, foi confirmada a lesão do Zarate, não atua, né? Na final da Libertadores a gente não pode nem contar com o Zarate. A depender do nível, né, do grau da lesão, não dá nem pra contar. Vamos ver o que o Galo apronta jogando hoje e de novo sem torcida, né, Nath? Uma pena, porque a torcida certamente fosse o jogo na Arena MRV, claro, né, não tivesse acontecido aqueles incidentes lá na final da Copa do Brasil, seria o jogo de despedida pra galera dar aquela última força, aquele último apoio antes da viagem pra Argentina, né? Seria um jogo com um clima muito legal, né? Mesmo de passar esse incentivo, dar aquela moral para os jogadores, mesmo estando em campo o time reserva. Enfim, é uma pena, mas é uma medida necessária, lamentavelmente, pelo que aconteceu. Mas acho que é uma oportunidade, como o Ale falava, de alguém tentar aproveitar, mostrar um serviço, não só pensando no jogo de sábado, mas reta final de temporada, alguém que esteja em reta final de contrato, que tenha o interesse em permanecer no clube. Mas acho que é um jogo chato, é um jogo complicado, porque o desempenho do Atlético com o time mesclado não tem sido bom e o Juventude, pelo desespero, pela necessidade, por mais que também não tenha uma grande equipe, pode tentar complicar a vida do Galo hoje à noite. É isso.